A oração é como que se fosse uma mão estendida para o divino. Não veja, aqui tem um detalhe que é bom a gente compreender bem. Porque não é dobrar a vontade de Deus para nosso favor. Pelo contrário, é a gente se colocar em sintonia com Ele, para a gente entender melhor o que é bom para o nosso verdadeiro bem. No fundo, a oração é para nos ajudar a deixar Deus ser Deus, ou seja, deixar que Ele revele sua paternidade, sua maternidade para com cada um de nós, na sua providência e cuidado. Olá, um bom dia, meus caros irmãos e irmãs, os devotos, devotas de Santo Antônio. Uma feliz, uma abençoada quarta-feira para vocês. É um dia de muita alegria a gente poder se encontrar novamente, juntos lermos o Evangelho, juntos meditarmos. Hoje é 17 de junho. O Evangelho é Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 6 e depois versículos 16 a 18. Disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por ele. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. E quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta, reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. E quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Veja, pode até parecer estranho para nós, no tempo comum, ouvirmos esse evangelho, Porque durante o tempo da quaresma, a igreja pede para a gente que a gente viva intensamente o jejum, intensamente a oração, intensamente a esmola, a caridade, que é esse grande tripé que nos ajuda a elevar o espírito e também a gente alcançar uma vida santa. Mas não é apenas durante a quaresma, Por isso que eu dizia assim, pode ser estranho para a gente. Por quê? Porque é isso, não é apenas durante a quaresma que nós devemos exercitar esse tripé. Por isso que hoje a liturgia nos propõe esse evangelho, em pleno tempo comum, para a gente refletir também nesse tempo comum sobre o jejum, a oração, a nossa prática da caridade. Termos consciência que a esmola, essa dimensão caritativa que a Igreja nos propõe, ela mantém indissoluvelmente unidos o sentimento de compaixão e ternura com a solidariedade efetiva. A esmola, a prática da caridade, significa ser sensível às necessidades dos outros, que em alguns casos poderá ser econômica, em outras psicológicas, mas em muitos outros casos também é afetiva. Então a esmola é de fato a misericórdia em ação.
Já o jejum, eu sempre gosto de dizer assim, o jejum por jejum não tem muito sentido. O jejum, ele tem que nos humanizar. Ele tem que fazer a gente como descer do pedestal e nos tornar mais sensíveis e solidários. Fazer o jejum, ele só tem sentido quando brota da sensibilidade, que nos faz sair de nós mesmos, para a gente viver então essa dimensão caritativa, da partilha, da comunhão. E por fim, fechando esse tripé, essa dimensão da espiritualidade, da oração. Quer dizer, a oração, ela nos faz ouvir a voz de Deus na verdade do silêncio. Como diz o evangelho de hoje, Vai lá no silêncio do teu quarto. A oração é como que se fosse uma mão estendida para o divino. Não veja, aqui tem um detalhe que é bom a gente compreender bem. Porque não é dobrar a vontade de Deus para nosso favor. Pelo contrário, é a gente se colocar em sintonia com Ele, para a gente entender melhor o que é bom para o nosso verdadeiro bem. No fundo, a oração é para nos ajudar a deixar Deus ser Deus, ou seja, deixar que Ele revele sua paternidade, sua maternidade para com cada um de nós, na sua providência e cuidado. Então, caros irmãos e irmãs, meditarmos hoje sobre esse tripé, essas três dimensões, o jejum, a oração, a caridade, a esmola, quer dizer, é para a gente tomar consciência que esses são sinais externos de algo que nós devemos viver internamente. Por isso que devem ser praticados com autenticidade, tem que ser praticados com sinceridade, com generosidade, com humildade. Caso contrário, de novo, perdem o sentido e não produzem aquilo que se espera. Que Santo Antônio, que o Espírito Santo nos ajude a gente viver, praticar sempre, não só na Quaresma, esse tripé para nos ajudar a elevar o nosso espírito e buscarmos viver desde já esse convite à santidade. Paz e bem, até amanhã, quinta-feira.